Fala, queridos, boa tarde a todos. Desde já agradeço a visita ao nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Vinícius Vieira, que mora no bairro Vila Marieta, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Leonardo Santana, que mora no Jardim Campos Elíseos. Querido, hoje estamos aqui, o Celso Guimarães, preletor. Meu amigo, como vai você? Também, graças a Deus. Obrigado. Forte. Só uma bênção para você hoje aqui. Querido, hoje está aqui o brinde aqui, ó, o capacete. Esse capacete é o oferecimento da empresa AEPM Engenharia. Aqui vão alguns serviços que eles fazem: pintura predial e residencial, projetos diversos, financiamento de terreno e construção pela Caixa Econômica Federal. Eles também trabalham com gerenciamento de obras, laudos técnicos. Está querendo construir e fazer uma reforma? Entre em contato, são uma bênção. Vou deixar aqui o contato dele para você entrar em contato. Ó, Eliezer Silva, engenheiro civil, 19 995 25 8307. Josafá Silva, diretor comercial, 19 989 88 40 24. Tiago Donato, gerente técnico, 19 993 71 50 40 46. Vai ter o Instagram deles, o nome verificado nos serviços que eles fazem também, ó, vai estar aqui tanto no Facebook como no Instagram. AEPM.engenharia. Simples assim. Vai lá, abençoa a vida desses amigos que são show de bola. Celso, hoje está congregando aqui no Ministério da Assembleia de Deus Pentecostal. É muito diferente da Belém, esse ministério que você está congregando no dia de hoje? Não, a base é a mesma em relação à doutrina, em relação ao Evangelho, a base, o nosso fundamento, a base é a Bíblia, né? Legal, show de bola. O Celso também, que é o líder de louvor também. Como está sendo esse processo aí em frente desse grupo aí que você está? Está sendo maravilhoso, fantástico. Em relação a essa prática do louvor, é um chamado que Deus tem colocado, sempre foi uma vocação na minha vida e tem sido de um valor tremendo. Legal, o Celso, galera, que ele toca uma bateria, toca bem, ele toca bem, toca violão também, né, Celso? Mais ou menos, arranha. Legal, mas é tudo para o reino de Deus, pela graça de Deus. Meu querido, qual a mensagem que você tem para o dia de hoje? A mensagem de hoje às vezes o que Deus faz na nossa vida parece não ter sentido, mas no final a gente glorifica o Senhor. Esse vai ser o tema da mensagem. Legal, pode continuar? Tá bom. A Bíblia, vamos lá abrir em Atos. O capítulo de Atos é o capítulo número 8 e o verso é o de número 26, que vai falar o seguinte: Felipe e o eunuco, né? Vai falar que no capítulo 26 de Atos 8, um anjo do Senhor disse a Felipe: levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Felipe se levantou e foi. O porquê eu falo disso? Que Deus, às vezes, as coisas que Ele faz não parecem ter sentido algum. Sabia, Jair, que às vezes Deus, Ele complica as coisas? Parece até heresia, né? Parece até heresia falando. Deus, às vezes, Ele complica as coisas. Como, por exemplo, cara, olhando para parar e ver a vida de Jó. Jó, ele era um homem justo e íntegro ao Senhor, ele era um homem que andava na presença do Senhor. E Satanás foi na presença de Deus. E o que Deus fez? Ele complicou verdadeiramente a situação de Jó, porque foi Deus quem apresentou Jó a Satanás. Falou: você viu Jó, um homem íntegro, segue na minha casa, segue na posição, é um homem justo para a sua época. Aí Satanás falou para Deus: mas ele só é um homem justo e íntegro porque o Senhor não o abençoa. Só que Deus complica a situação de Jó. Ele fala para Satanás o seguinte: então toca lá, pode tirar os bens deles, pode tirar filho, pode tirar tudo que ele tem, só que não toca na vida dele. Deus complicou a situação de Jó, mas no final, quando Jó completa o ciclo de que Deus completou, a situação é glorificada. Não é verdade, Jair? Não é verdade? Deus abençoa e Jó glorifica o Senhor. Jó prova que mesmo na dificuldade, mesmo quando Deus complicou a situação dele, ele glorificou o nome do Senhor e mostrou para Satanás que não depende de coisas físicas, não depende de nada para ser fiel, mas sendo fiel no coração, Deus abençoa. Essa é uma situação que Deus às vezes faz coisas que não faz muito sentido, mas no final a gente glorifica o Senhor. Como pensar, cara,
quando eu olho para Noé, Deus, ele faz uma coisa que não faz muito sentido na época, porque ele pede para um cara comum fazer um navio, fazer um barco, uma arca, para salvar os animais que teria, para salvar a humanidade, porque a corrupção estava tomando conta da terra. Só que Noé, ele nem dinheiro era, ele não manjava de nada, cara. Noé não manjava de nada. E Deus falou: Noé, vai, pega, constrói uma arca que eu vou mandar um fogo, vou mandar água sobre a terra. E ainda, parecendo muito mais louco ainda, por quê? A morte, meu Deus. Parecendo muito mais louco, sabe por quê? A terra era vasta, o povo não sabia o que era chuva, cara. O povo não sabia o que era água, muita água caindo do céu. E Deus falou para ele o seguinte: vai, constrói uma arca e prega sobre isso. Agora você imagine, ele construiu uma arca e o povo, para pregar para o povo que havia um dilúvio, o povo não sabia nem o que era a chuva. E Noé foi obediente à voz do Senhor e começou a construir a arca. Imagine, eu imaginando aqui na minha mente o povo: cara, esse cara só pode ser louco. Construir uma arca, o que é chuva? Nós nunca vimos chuva na terra. Faz sentido isso? Não faz. Mas quando se conclui? Como que se concluiu isso? Deus mandou água sobre a terra naquele local. E o que Deus falou? Prega, Noé, prega, só que ninguém deu ouvido. E quem foi salvo? Noé e sua família. Não tinha sentido nenhum, mas quando se conclui, só foi salvo Noé e sua família. Por quê? Porque o cara acreditou na voz do Senhor. Às vezes as coisas não podem ter sentido, mas quando se conclui, a gente glorifica o Senhor. Igual Sadraque, Mesaque e Abidnego, cara. Deus falou para eles o seguinte: jejuma, se prepara, estuda as leis da Babilônia e tal. Só que eles estavam em Babilônia, mas não era de Babilônia. E Deus falou para eles o seguinte: eu vou preparar uma fornalha. Mas claro que Deus não falou isso, né? Que ia preparar uma fornalha para eles. Mas o que o rei falou? Quem não se dobrar diante dos meus pés e não adorar a minha imagem será lançado na fornalha de fogo. Cara, não fazia sentido nenhum. Mas quando se concluiu, Sadraque, Mesaque e Abidnego estava dentro de uma fornalha. Só que o quarto homem desceu. E quem que era esse homem? Era um homem semelhante ao Filho de Deus. Era o próprio Cristo que desceu e andou com eles na fornalha. Cara, fazia sentido? Não fazia sentido nenhum. Mas quando se concluiu, o rei Nabucodonosor falou: cara, não há Deus acima de outro Deus, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Daniel, ele foi lançado numa cova dos leões, onde não fazia sentido nenhum. Só que ele fez dos leões o seu travesseiro, Jair. É muito forte isso daqui. Às vezes Deus complica as coisas, mas quando no final, quando se conclui, a gente glorifica ao Senhor. E Celso, o que tem a ver isso daí com Felipe? Com Atos capítulo de número 8? É a mesma coisa, é a mesma situação. O que eu li aqui em Atos 8? Vai falar que um anjo apareceu para Felipe e falou: Felipe, se levanta, vai para o deserto. Jair, o que tem no deserto? Nada, não tem nada. Deserto não é lugar de... Quando a gente imagina em deserto, é lugar de provação, não é verdade? Sim. É lugar onde não tem vida, é lugar onde não tem vida, não tem expectativa. Não tem expectativa de nada. Aí o anjo vem pro cara e fala: vai pro deserto, cara. Vai pro deserto. E o da hora que eu acho de Felipe é que ele se levantou e sem reclamar. A palavra vai falar que ele se levantou e foi, sem reclamar, sem saber o que ia ter lá no deserto, cara. Às vezes é assim, às vezes Deus, a gente tem que andar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, que é o que? É o desafio de ser guiado por Deus. Esse é o grande desafio da gente hoje na nossa geração. E isso tem sido uma dificuldade muito grande, não só de homens, pastores e mulheres de Deus, tem sido uma dificuldade da nossa geração, ser guiado pela voz do Espírito Santo. Falta muito isso hoje, esse desafio, porque às vezes Deus vai pedir coisas que às vezes não faz sentido nenhum, mas quando se conclui, a gente glorifica ao Senhor. Como esse exemplo, o anjo pediu para ele ir no deserto. Muitos querem ter a vitória e não querem passar pelo deserto. Muitos querem ter a vitória e não querem passar pelo deserto. Cara, e o tremendo, Jair, que ia acontecer lá no deserto. Ele, sem se levantar, foi. Cara, se fosse eu no lado de Felipe, no lugar dele,
eu ia pedir confirmação de Deus. É isso que acontece hoje. É isso que acontece hoje. Se fosse eu no lugar de Felipe, eu ia falar, calma aí, Deus está pedindo para mim ir para um deserto, cara. Não tem expectativa de vida, não tem nada lá no deserto. Como assim? A gente já impõe inúmeras situações. Né? A gente impõe dificuldades, a gente já cria gigantes e barreiras para isso. E daí eu ia perguntar para Deus, mas confirma para mim na boca pelo menos uns 30. Só que nem sempre o desafio de ser guiado por Deus é isso. É isso, é você ouvir a voz do Senhor e obedecer e seguir. Seguir de olhos fechados. Seguir de olhos fechados, acreditando e colocando a confiança no Deus, a quem chamou. E daí eu ia pedir confirmação. E detalhe, na época não tinha Uber, filho. O cara teve que andar até o deserto. Tá bom, e era o deserto onde o anjo falou ainda para ele, ó, você vai pro deserto, é onde tem a faixa de Gaza. E você conhece a faixa de Gaza? Hoje, né? Ele ia ter que atravessar a faixa de Gaza. O que acontece lá na faixa de Gaza? Cara, é a treta, onde tem as guerras entre as religiões, as maiores religiões que predominam no mundo hoje. Ele falou, ó, se levanta e vai, você vai atravessar a faixa de Gaza e vai pro deserto. Cara, e o mais interessante é que ele se levantou e foi, seguiu a voz de Deus e foi. E o que ia ter lá no deserto, cara? Ia passar um alto oficial, um eunuco, alto oficial da rainha de Candace. O que ele ia estar passando por lá, Celso? Ele ia estar passando porque ele ia para Jerusalém, adorar lá em Jerusalém. Só que o interessante é que ele estava lendo, ele estava com um livro nas mãos. Aqui em Atos, capítulo número 8, vai falar, ó, que ele estava com um livro nas mãos. E que livro que era esse? Era do profeta Isaías, que vai falar aqui no versículo de número 32 de Atos. Olha o que vai falar o livro de Isaías que ele estava lendo. Só que ele estava lendo e não estava entendendo, Jair. E daí está o que Deus levantou Felipe para ir lá no deserto. Ele estava lendo isso daqui, ó. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negarão a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. De quem o eunuco estava lendo? Do próprio Jesus. Só que ele não estava entendendo. Por isso que o anjo falou, Felipe, vai lá. Aí Felipe foi, aí estava a carruagem. Aí o anjo falou, vai, se aproxima da carruagem. Felipe, ele teve que correr, cara, no deserto, para ir na carruagem. E Felipe, ele estava o quê? De a pé. E ele ouviu o eunuco falando dessa passagem de Isaías. Aí o Felipe falou com o eunuco, você entende o que estás lendo? Aí o eunuco falou assim para ele, como que eu poderia entender se não tem ninguém para me explicar? O mesmo cara que estava de pé no deserto foi o mesmo que o eunuco falou, vem para cima, vem aqui para minha carruagem. Sabe o que Deus estava querendo? Um convite de exaltação na vida de Felipe. O mesmo que estava de pé no deserto foi o mesmo que subiu para aquela carruagem. Isso daqui é muito forte. E o Felipe subiu naquela carruagem. E qual que era o propósito de Deus? Felipe foi lá, pregou para o eunuco, que era um alto oficial da rainha de Candace. Pregou para aquele eunuco, falou para ele qual era o propósito daquela palavra. Ele pregou e falou o propósito daquela palavra, pregou sobre Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que ele pregou para aquele eunuco, ele já entendeu o propósito. E os dois estavam caminhando pelo deserto. E quando chegou num determinado caminho, Jair, o eunuco, ele viu água. E ele falou para Felipe o seguinte, Felipe, o que me impede de ser batizado, cara? Ali tem um rio, ali tem água. O que acontece? Às vezes não faz sentido nenhum. O Deus levou um cara para o deserto. Para um deserto que não tinha expectativa de vida, não tinha expectativa de nada. Mas do nada, no pouco, Deus cria situações extraordinárias. É assim na nossa vida. É no deserto que Deus mostra que Ele é Deus na nossa vida. E os caras viram água. E o eunuco falou, Felipe, o que me impede de eu ser batizado? Felipe mandou parar a carruagem,
ele entendeu a mensagem do Evangelho, ele entendeu que o profeta Isaías estava falando era de Jesus Cristo. Felipe pegou sobre Jesus Cristo e aquele eunuco foi batizado na mesma hora. Os dois desceram da carruagem, Felipe batizou o eunuco e o eunuco saiu de lá, irmãos, dando glória a Deus e aleluia. Às vezes não faz sentido nenhum o que Deus pede para a gente. Talvez situações que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, não esteja fazendo sentido nenhum, mas quando se conclui, a gente glorifica. Um recado que eu quero deixar para o telespectador que vai nos ouvir, que vai estar vendo essa mensagem, é que talvez não esteja fazendo sentido esse deserto, essa provação, e não é uma palavra de triunfalismo não, é uma palavra de que Deus está falando para você. Talvez não faça sentido, mas calma, entregue a sua vida, os seus caminhos, os seus propósitos nas mãos do Senhor, porque quando se concluir, você vai adorar como Jó adorou, como Sadraque, Mesaque e Abidnego adorou, você vai adorar como Daniel adorou, porque foi grande livramento, como Elias naquele rio de Querite ali, que não tinha nada, os corvos que davam alimento para ele, não fazia sentido, mas quando se conclui, você vai estar dentro da arca, vai estar dentro da presença do Senhor. E o eunuco foi batizado. Vai falar aqui, seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que me impede de eu ser batizado? Felipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saiu da água, olha o que acontece, quando ele saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Felipe foi arrebatado no mesmo tempo e foi parar em outra cidade já para fazer a outra vontade do Senhor. Não fez sentido nenhum, mas irmãos, quando se concluiu, a gente glorifica o Senhor. Essa é a palavra, simples, rápida e prática. Talvez não esteja fazendo sentido nenhum. Tem coisas na nossa vida que parece que não faz sentido, né? Uma aprovação, seja a escassez de alguma coisa, seja um momento de doença financeira, seja algo espiritual. Às vezes não faz sentido, mas se a gente permanecer firme no caminho, centrado no que Deus tem preparado para nós, a gente vai glorificar o Senhor. Querido, linda palavra, né? E essa palavra do Felipe é muito linda, como outras passagens na Bíblia também, e você vê que o anúncio do nosso Jesus Cristo já tinha falado lá desde o começo, no Velho Testamento. É por isso que ele não estava entendendo, Por isso que ele estava entendendo forte. E a questão do deserto também, muitos querem fazer hoje em dia a missão com BNW, pregar a palavra com BNW. Não estou falando que é pecado, longe de mim, é bom você ter, se Deus te abençoe, que você tenha, mas sempre seja humilde, seja simples. Nosso Jesus, ele já deixou no seu, Deus já deixou no seu, e ele também foi humilde. Ele pregava no deserto, ele andava no deserto. Então, hoje se você tem, amém, se não tem, amém também. Então, é mais ou menos isso. Linda palavra, meu querido, que Deus abençoe. O Celso, que é casado com Thalita Guimarães também, que Deus abençoe a família de vocês, mora no bairro Mauro Marcones, congrega aqui na Assembleia de Deus Pentecostal do Vida Nova 1 também. Que Deus abençoe grandemente, que esse ministério vai crescer grandemente aqui na cidade de Campinas. O pastor presidente de vocês, que Deus abençoe também e ajude aí nesse propósito aí. Querido, quer mandar um abraço para alguém? Quero mandar um abraço para minha esposa. Na verdade, ela está aqui, né, acompanhando a gente, sempre do meu lado, tem sido o meu alicerce, tanto ela, né, quanto Jesus primeiramente, mas a esposa é algo que Deus deixou para a gente, que está ali para nos alicerçar. Quero mandar um abraço para o meu pastor Diogo também pela oportunidade, para esse ministério, para o pastor Ricardo também, que através desse ministério, graças a Deus, a gente está assim desenvolvendo ministerialmente na palavra, seja no louvor. Eu acho que é o seguinte: se você tem uma liderança boa, se você tem uma liderança que te leve para frente, o seu ministério só tende a crescer. Então eu mando um abraço para o pastor Ricardo, para o pastor Diogo, para minha família, e agradecer ao Jair
por essa rica oportunidade. Peço perdão pela minha voz, querido. Está um pouco arranhada, está um pouco rouca. Ontem foi festividade das irmãs, mas o meu grande abraço vai para essas pessoas aí. Legal, querido. Deus abençoe grandemente. Eles gostam de vocês, que 2 pessoas te indicou aqui, o Diogo, a menina também indicou vocês. Então, que Deus abençoe. Quando eu entrei em contato com o Celso, eu perguntei para ele, meu querido, qual o projeto que você tem em mente? Ele falou assim, eu falo de Jesus. Boa resposta, show de bola. E falar de Jesus é a melhor coisa do mundo, que não cantou PG, eu ouvi ele falar uma vez. Então, não tem pra onde correr. Querido, tá aqui o brinde aqui, ó. Vai lá, compartilhe. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Compartilhe também. Escolha o número de 1 a 200 lá no comentário, entendeu? E no próximo vídeo vai ser feito sorteio, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu queria mandar um abraço aqui a toda a congregação do Vida Nova 1, Assembleia de Deus Ministério Belém. Foi minha primeira congregação aqui em Campinas, então Deus abençoe cada um de vocês aí. E querido, nós vamos começar a passar nas igrejas aí, visitando as igrejas com esse lindo propósito aí. Então nos aguarde, hein? No futuro próximo nós estamos lá visitando sua igreja aí. Desde já, um abraço a todos e um ótimo domingo. Fica com Deus. Troca do amor eu falharia.